Este programa não é recomendado para menores de 12 anos. Oi, meu povo lindo, já chegando na área. Olha, quinta-feira, tarde linda, maravilhosa, e eu tô chegando com o nosso Conexão. Já quero mandar um abraço aí para você que está em casa acompanhando aqui o nosso programa toda quinta-feira, 2h30 da tarde. Meu povo lindo aí, ó, de Fortaleza, Caucaia, Sobral, todo mundo que acompanha aqui, ó. Beijo enorme a vocês, obrigada por todo o carinho, hein? Está começando o seu programa de toda quinta-feira. Vocês observaram que hoje o nosso estúdio aqui está diferente, né? Claro, estamos naquele mês lindo, todo especial, em comemoração ao Dia das Crianças. Beijo grande a todas as crianças que estão aí em casa. Beijo da tia Jai, lindos, 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 lindos. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Olha, gente, hoje queremos abrir aqui esse espaço com um agradecimento muito especial aos nossos parceiros e patrocinadores que acreditam e apoiam aqui a nossa missão de transformar vidas. Um agradecimento especial ao Gurka, Mercado do Sabor, Estação Green, a Spini, o Pão de Açúcar, a Nutrilar e a Marpau Altos. Mas não para por aí não, hein? Cristiana Santos, Instituto José Aquino, La Carmona, Restaurante Benjamin e a Transformais. Com o apoio de vocês, que está tornando tudo isso possível, gente, nesse mês, durante todos esses anos de trabalho, de assim, como é que eu vou expressar essa gratidão? Um trabalho que vem salvando vidas, um trabalho com propósito. Sem esse apoio de vocês, não seria possível levar aí tanta alegria, levar esse cuidado e a esperança a tantas famílias, tá bom? Um beijo grande aqui, porque cada gesto de solidariedade, cada colaboração, cada patrocínio faz toda a diferença na vida das famílias. O Instituto Saber Viver realiza há mais de 13 anos um trabalho de acolhimento e reabilitação de homens que sofrem aí com a dependência química. Dessa parte você já sabe, né? Aqui nós oferecemos oportunidades de recomeço a esse público. Mas o nosso cuidado vai além disso, vai além dos muros aqui da nossa sede. Nós também desenvolvemos um trabalho de prevenção e atenção às crianças e os adolescentes aqui da nossa região do Camará. Você sabia disso? Pois fique sabendo, viu, querida? O trabalho da Saber Viver é completo, sim. Com as nossas crianças, nós vamos semeando aí valores, esperança, levando alegria, para que eles possam crescer aí acreditando em um futuro melhor. Nós entendemos que a prevenção, ela é aí essencial. Nós precisamos investir no acompanhamento e no desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes. Oferecer aí educação, oportunidades de lazer e, claro, o acompanhamento constante. E a melhor forma de prevenir esse uso de drogas é construir uma geração mais consciente, mais saudável e feliz. Então, cada ação de cuidado, cada momento de atenção e cada oportunidade que oferecemos através do nosso instituto ajuda aí a formar cidadãos responsáveis, confiantes e preparados para enfrentar os desafios da vida. Com esse trabalho realizado, viu, gente, ao longo dos anos, vimos de perto como esse acolhimento, a prevenção tem transformado aí a vida dessas crianças, porque eles participam aqui na nossa comunidade de atividades, gente, é muito legal. Sempre que podemos, fazemos aí as datas comemorativas, festivas do ano. Por exemplo, nas férias, nós oferecemos as gincanas, nós temos o Dia das Crianças e, obviamente, o nosso objetivo é fazer muito mais, né? Aqui nós temos toda uma estrutura que, no futuro, nós pretendemos trazer aí natação, futebol e outras atividades. Nós temos muitos projetos e eu tenho certeza que Deus vai abençoar aí, principalmente com essa corrente do bem que nós estamos cada dia mais construindo, fortalecendo
nós vamos poder fazer mais e mais por cada criança, não só aqui da nossa região, mas por onde a Saber Viver passar, tá bom? Cada criança e cada adolescente que participa das nossas atividades vão aprendendo ali sobre valores, sobre respeito, sobre convivência, enquanto cada acolhido aqui do nosso instituto aprendem sobre superação, sobre recomeçar, sobre uma nova maneira de viver, com muita superação, responsabilidade e volta aí de toda essa solidariedade, porque nós não fazemos isso aqui sozinho. Você que está em casa, a todos os nossos parceiros, todos os nossos amigos, nós continuamos aqui fazendo tudo aquilo que acreditamos ser essencial para a vida, da dignidade, acolhimento e amor. Esses momentos, né, enquanto ser humano, profissional, eu tenho assim uma percepção do impacto profundo que causa, não só nas crianças, mas em toda a família e sociedade. Esse fortalecimento dos vínculos, criando aí uma verdadeira rede, né, gente, de cuidado, de apoio. Aqui na nossa região é uma área bem distante e eu costumo falar que uma área até bem segregada. Então, quando a gente chega com esses momentos, com esse algo a mais que o Instituto oferece, é um momento de muita alegria. E nesse mês especial, estamos nos preparando para esse grande dia da Festa das Crianças, viu? Em parceria aí com o Universal Parque, esse parque incrível que inclusive está lá na Washington Soares, viu, gente? Eu vou deixar aqui para vocês o endereço, tudo direitinho. Olha, leva a sua família lá e vai viver momentos muito especiais com a sua família. Eu sou fã, toda vez que o parque está na cidade, eu estou lá com a minha família e é maravilhoso. Seguro, muita diversão e tem muita novidade, viu? Tem brinquedo novo e nesse dia nós estamos aí organizando, ó, brincadeiras, brinquedos. Eu já vou logo dizendo que eu me apaixonei aqui por esse totó aqui, ó. O produtor tá rindo ali, viu? Tá achando graça, mas eu não vou dar ele não. O que vocês acham, hein? Tô brincando, eu vou dar sim, viu? Eu tenho certeza que vai ser um dia assim repleto de brincadeira, de diversão, de muitos sorrisos e de momentos inesquecíveis. Nós teremos lá atividades de recreação, né? Então, gente, imagina aí mais de 200 crianças correndo, brincando. Eita Jesus, olha, eu confesso para vocês que todos os anos a festa acontece aqui na nossa sede. Tem imagens aí? Tem? Passa as imagens aí pra gente mostrar para quem tá em casa.
muita criança, né, gente? Muito legal esses momentos e todos os anos acontece aqui na nossa sede. Só que nesse ano, em parceria com a Universal, a nossa festa vai acontecer lá no Universal Park. Vai ser maravilhoso, viu? Ei, meu povo, deixa eu contar aqui uma coisa pra vocês. Olha, eu não poderia deixar de lembrar vocês sobre esse momento incrível. Aconteceu, gente, um café da manhã solidário lá no Iguatemi, que deu início aí às nossas ações em prol do nosso evento beneficente. Um agradecimento especial aqui ao meu amigo do coração, Eduardo Medeiros, você que faz toda a diferença sempre, né? Foi o responsável aí por essa organização desse mega evento, mega encontro de toda a equipe aí, dos patrocinadores, apoiadores que fizeram acontecer. E, gente, deixa eu falar pra vocês que eles fizeram isso num grande estilo, viu, meu filho? Cuidando aí da saúde mental, da saúde física. Agora acompanha comigo o shape dessa galera envolvida nessa rede do bem, viu? You never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our world is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Yeah, you never said a word, you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, our world is slowly dying, I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Don't think I could believe you. Don't think they could forgive you. Eita, povo bonito, viu? Ô, galera top, olha o meu povo. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, viu? Mas só quando eu crescer. Meu Deus do céu, olha esse shape aí, rapaz. Olha, no próximo eu vou, hein? Um grande abraço a todos vocês. Fica aqui o nosso reconhecimento por esse dia incrível, essa ação incrível que vocês fizeram aí. Reconhecendo também o trabalho aqui do nosso Instituto Saber Viver. Eduardo, beijo grande! Ei, meu povo, olha, aproveitando aqui, só um minutinho seu, tá? Olha essa dica aqui para você que está pensando em trocar de automóvel. Marpal Autos. Não sabe onde ir, né? Tá preocupado aí de ir em um local não tão seguro, fazer uma compra errada, duvidosa. Marpal Autos. Gente, a loja está localizada na Avenida José Bastos, 4699. O número da loja é 33. Já guarda aí na cabeça, ó, no shopping, Auto Shop José Bastos. Então você já pode ir lá e adquirir o carro dos seus sonhos com segurança e qualidade. Eu vou deixar aqui abaixo o Instagram, você já pode dar uma olhada e escolher o teu automóvel zerinho lá, hein? Seminovo, zerinho, zero bala, coisa mais linda te esperando. Oi, gente, eu sou Rafael e estou aqui com o Hélio. O Hélio veio para bater um papo com a gente sobre esse nosso tema que a gente está trazendo para esse programa. A gente está no mês das crianças. A gente entende que a infância é uma fase super importante na construção da gente enquanto indivíduo, e é sobre isso que a gente vai conversar com o Hélio agora. Hélio, antes de a gente começar, eu gostaria que você se apresentasse. Olá, boa tarde a todos. Me chamo Hélio Henrique, né? Estou acolhido na casa há 36 dias e esse é o meu segundo tratamento. Legal. Hélio, eu queria que você contasse pra gente qual a lembrança que te remete a essa fase da sua vida, esse tempo em que você era criança. Quem era o Hélio criança? O Hélio criança, eu tive uma infância bacana, sabe, Rafa? Eu tive uma infância bem, digamos que raiz, né? Fui criado sem tela, até porque na minha época não tinha, era só TV, né? E aí eu pude vivenciar uma infância bem interessante, né? De brincar na rua, de ir à praia, nasci e me criei em beira de praia. Sim. Né? Até meus 12 anos eu tive uma infância bem bacana mesmo. Que bom, legal. É um privilégio, né? Ter Sim. boas lembranças dessa fase. Perfeitamente. Acredito que seja muito bom.
Conta pra gente, Hélio, a respeito da sua rede de apoio daquela época, quem é que estava ali te direcionando, te passando os ensinamentos, as correções, quem é que estava junto da criança naquela época? A minha família sempre foi bem estruturada, digamos, em termos de... Tenho pai e mãe ainda vivos, graças a Deus, são bem casados, né? Sempre foram casados. Sim. Né? Porém, eles começaram a trabalhar muito cedo na rua, saíam 5 horas da tarde, 5 horas da manhã e retornavam às 18 horas, né? Durante esse período, eu ia pela manhã, escola pela manhã e à tarde ficava com a minha avó, né? Quem me criou foi a minha avó. Tive a figura materna e paterna pela minha avó. Na sua avó. Isso. Então os pais estavam ali como um suporte, quem colocava comida na mesa, quem trazia a provisão de roupa, de educação, e quem abraçou ali a ideia de mãezona foi a vovó. Exatamente, foi dessa maneira mesmo. Legal. Então foi durante toda a infância assim? Não, até os 12 anos, né? Até os 12 anos eu fui basicamente criado por ela, ela sempre foi muito presente, formação de caráter foi toda com ela, né? Sim. Porém, aos 12 anos eu a perdi para uma doença, ela teve câncer, né? E isso foi uma virada de chave crucial na minha pré-adolescência. Eu imagino quanto deve ter sido difícil, porque como a gente estava falando, né? É uma fase em que a gente está em formação. E aí, de repente, a figura que representava a autoridade até, porque é quem estava ali lhe passando as orientações, quem segurava a rédea, quem dava a correção necessária, de repente já não tinha mais, né? Como é que o Hélio se sentiu quando isso aconteceu? Isso foi um baque muito grande na minha vida, né? A partir do momento que eu a perdi, foi o ano em que tudo começou a dar errado na minha vida, né? Veio a questão da rebeldia, né? De faltar às aulas, de não ir mais à escola, né? E, consequentemente, conheci a minha primeira substância, né? Acabei conhecendo a primeira substância que levou a outra, e a outra, e a outra, e foi uma perca de tempo muito grande na minha vida. Eu imagino. Essa fase de pré-adolescência, adolescência, também uma fase muito importante, principalmente nessa construção, né, daquilo que a gente daquilo que a gente vai se tornar. E eu imagino quanto essa perda deve ter significado para você, principalmente ao correr para se apegar a algo, para substituir isso, né? Substituir esse espaço que a sua avó ocupava. E aí eu imagino como deve ter sido difícil, né? Como é que foi esse começo aí com o uso da substância? Foi bem difícil mesmo, assim. Foi algo que me prejudicou muito, né? Durante a minha adolescência, pois eu já não conseguia me concentrar mais em nada. Foi um dano muito nocivo na minha vida, né? Passei a repetir de ano, repeti 2 vezes o mesmo ano, né? Foi algo que impactou muito na minha vida, foi uma perca de tempo grande, né? Sim, sim. Sem contar no mal que a substância me fez, né? Cognitivamente. Sim, sim. Esse contato com a substância acabou te levando aí para esse uso compulsivo, né? E a gente sabe que a doença ela é progressiva, não é? Ela pode até... A gente começa ali naquele namoro, naquela diversão, como deve ter sido nessa fase que você conta, mas acabou agravando até chegar um momento em que você precisou da primeira internação. Você falou que está na segunda, né? Sim, sim. É o segundo tratamento, né? No primeiro foi em 2019, né? Passei alguns meses na instituição e pude viver o prazer de estar limpo, né? Sim. Durante um período, né? Que foram 4 anos, 11 meses e um dia limpo. Sim. O Hélio hoje é pai. O Hélio hoje é pai da Liana. Isso. A Liana Tá com 15 anos atualmente. Tá com 15 anos. E nessa fase da primeira internação, então, Liana já tinha nascido. Sim, sim. A Liana nasceu na minha dicção ativa, né? Eu já estava em uso da minha pior substância. Sim. Né? Mesmo eu estando em uso, eu pude ser um pai presente, né? Acompanhei ela nos primeiros anos de vida, até os 7 anos, onde teve a interrupção para me fazer o meu primeiro tratamento. Deve ter sido difícil para vocês, né? Sim, principalmente para ela. Foi algo bem difícil, né? Porque ela ia me visitar
Ela não entendia muito bem o que estava acontecendo, né? Ela sabia que o pai dela estava longe de casa, fazendo um tratamento, mas não entendia porque quando terminava a visita, ela voltava para casa e eu teria que ficar. O que você acha que deixou mais faltar na época em que você esteve em adicção ativa? Houve, então, uma recaída, então, depois dessa Sim. primeira internação. E tanto antes do tratamento como depois do tratamento, eu tenho certeza que faltou alguma coisa ali, porque não tinha um Hélio completo. A gente sabe que no uso, a gente se apaixona ali pelo aquele ritual, aquele momento, aquele efeito, e aí acaba deixando de lado até os nossos maiores amores, né? Como no seu caso, é a Liana. O que você acha que mais deixou faltar aí, enquanto não estava o Hélio por completo? Eu acho que faltou mais a questão do amor mesmo, né? Como você falou, o amor em essência. Eu nunca deixei de amar minha filha, porém, no momento em que eu estava em uso, né, eu era uma outra pessoa, né? Eu estava presente, mas ao mesmo tempo ausente. Sim. Estava só no estado físico ali. Sim, Né? sim. O meu pensamento era sempre na substância, não conseguia ter mais momentos simples, mas felizes com ela. Sim, sim. Hoje você se encontra, então, nesse segundo momento, nessa segunda pausa que você fez na vida, entendendo a necessidade de realizar esse tratamento. E eu acredito muito que hoje você não faça só por você, né? A Liana aí como uma pessoa que tem essa representatividade do amor a quem você direciona, seu carinho, sua atenção, hoje você também faz por ela. Com certeza, com certeza. Primeiramente, né, eu ponho a minha recuperação, né, por mim, faço por mim, mas também por ela, né? Porque eu preciso cuidar dela. Para mim poder cuidar dela, Rafael, eu preciso estar bem, né? Sim, isso é verdade. Eu estando bem, ela estará bem também, Sim, né? sim. Então, ela me dá muita força para continuar o meu tratamento. Pode ter certeza. Eu imagino. É importante a gente ter por quem lutar também, né? Eu acredito que isso some forças para você continuar nesse processo que você está. E eu queria que agora você deixasse um recado para a Liana. A Liana vai estar assistindo a gente, com certeza, vendo aí o paizão vivendo esse processo. E o que você fala para a Liana? O que a Liana pode esperar do Hélio pós-tratamento, depois de viver esse processo? Bom, a Liana pode esperar um pai mais amado, né? Um pai bem mais presente, não só no estado físico, mas sim na essência mesmo, né? Eu queria te dizer, filha, que eu te amo muito, né? Estou com muita saudade de você. Muito em breve estarei te dando um abraço bem apertado. Eu te amo muito. Legal, legal. Eu fico na torcida, a gente fica na torcida, a gente vivendo o mesmo processo, a gente sabe as dificuldades, vai entendendo também que os benefícios, além de atingir a gente, também atinge as pessoas ao nosso redor. É isso que eu desejo para você, é isso que eu desejo para a Liana. E obrigado por participar da gente nesse momento. Eu que agradeço. Obrigado, Rafael. Obrigado. Olha, gente, depois de tudo isso que vocês já viram aí, né, que nós estamos embalando presentes, que tem vários parceiros do bem aí envolvidos nessa ação linda que acontecerá em breve. E meu coração fica como, gente? Fica como ansioso demais, aguardando por esse momento aí tão esperado de receber as nossas crianças. Meu agradecimento todo especial a Claudinha. Claudinha, você é uma irmã, uma madrinha aqui do nosso projeto que todos os anos abençoa aqui as nossas crianças do Instituto. Muito, muito, muito obrigada. Olha, não existe palavra que eu possa dimensionar aqui nesse momento para você do tamanho da minha gratidão, tá bom? E é sobre isso. Aqui no nosso Instituto Saber Viver, nós queremos ajudar cada vez mais e mais crianças, homens, famílias, né? Famílias. No fim, se trata sobre isso. Uma mãe, um filho, um pai que talvez precise de um acolhimento aí, de tratamento. A Saber Viver é sobre isso. É sobre recomeço, sobre esperança e sobre investimento. Investir em vidas. E se você deseja contribuir com o nosso projeto, entre em contato ou faça sua doação para fortalecer ainda mais a nossa missão. O Pix já está disponível aqui na nossa tela e você também pode vir até aqui à nossa sede pessoalmente e estarei aqui para te apresentar a nossa metodologia, tudo o que acontece nesse local de Deus. Eu sou suspeita para falar, mas nesse local é um local de vida e de recomeço e você também pode acompanhar todo esse trabalho desenvolvido no nosso Instagram,
Anota aí, ó, @saberviverict. E vem com a gente, porque aqui, quando ninguém mais acredita, a vida recomeça. Volto já, hein? Ô, minha gente, se tem uma coisa que eu amo é comer bem. E olha, com toda a correria do dia a dia, bate aquela saudade de comer uma comidinha preparada assim com amor, sabe? Aquele sabor que lembra casa, que lembra o cheirinho da cozinha da nossa mãe, da nossa avó. E hoje eu matei essa saudade, gente, aqui, comendo a comida da avó da Maria Júlia aqui no Benjamin. A carne de sol mais arretada do Brasil, daquelas que a gente respeita, você encontra aqui, acompanhada de uma macaxeira embebida, gente, na manteiga da terra, que derrete só de olhar. E para fechar com chave de ouro, um queijo coalho assim assado na brasa. Meu Deus do céu, vocês não têm noção. E não para por aí, viu? Aqui você encontra muitas iguarias com o sabor do nosso Nordeste. E sem falar, meu povo, da cajuína mais gostosa do mundo e os temperos regionais que dão aquele toque todo especial. Sem falar dos molhos que são incríveis. E tudo que você imaginar da nossa culinária tradicional, você encontra aqui. Sem contar ainda, meu povo, a parte das sobremesas. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo chocolate quente daqui. Então, quando você passar por aqui, confere e me conta tudo depois, viu? Ah, e eu preciso falar que aqui tem o melhor torresmo que eu já comi na minha vida. Eu simplesmente amo. Isso aqui, minha gente, é mais que comida. É memória, é afeto, é o sabor do nosso Nordeste. Vem pro Benjamin, venha. De volta com o nosso Conexão. E agora eu tô aqui com o Jonas. Jonas também veio bater um papo com a gente, veio também para essa conversa. Primeiro, obrigado, Jonas, por topar, estar aqui. E se apresente para quem está em casa. Olá, quem é o Jonas? Pessoal, eu sou o Jonas, mais um acolhido aqui do Instituto Saber Viver. Estou aqui, vai fazer 4 meses, dia 25. Massa, legal. Tá chegando aí a Ressô. Tá chegando... Sexta-feira, eu tô ansioso. Massa, essa experiência boa que o tratamento sugere pra gente, que é ir lá fora, reencontrar a família. Sim. Jonas que é pai. Sim, né? de 2 Tem meninas. 2 meninas, então vai poder curtir aí um pouquinho. A gente tá no mês das crianças, né? Sim. Vai poder curtir um pouquinho com elas também. E aí, o nosso papo hoje, Jonas, é exatamente sobre essa fase, né? Acabamos de falar de criança. Sim. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouco agora. Eu gostaria de saber de você, o que vem na sua mente a respeito dessa fase que a gente sabe que é tão importante na nossa vida. Como é que foi a infância do Jonas? A minha infância foi bastante aproveitada, graças a Deus. Como eu já tinha conversado um pouco contigo antes, eu sempre morei próximo de primos, né? Vizinhos, primos, meus irmãos também, tudo junto, então eu aproveitei bastante a infância. Brinquei de tudo aí que você imaginar, bola, pipa, bolinha de gude, Legal. por aí vai. Então o Jonas foi uma criança feliz. Bastante. Que legal. Bastante. Quem que tava ali por perto? Quem que tava dando o apoio, o direcionamento pro Jonas? Sempre tive muito apoio do meu irmão, dos meus primos. Eu tinha uns primos com as idades um pouquinho mais avançada, né, que eu. Sempre eles estavam ali por perto. Eles, minha mãe também. Minha mãe, por ser dona de casa, sempre estava em casa, então ela estava sempre por ali. Isso. Então a mãe é quem tava ali mais perto. Sim. O pai, ele também estava próximo, mas por conta do trabalho, ele ficava um pouquinho mais ausente, mas por conta do trabalho. Você estava me contando a respeito de a família de vocês sempre estar ali ligado à religião, consequentemente à espiritualidade. Como é que isso te ajudou, ainda como criança, a vivenciar esse processo de crescimento? Como eu tinha dito, né? Minha família é uma família cristã, tenho um pai pastor, uma mãe diaconisa. Fui criado dentro da igreja, não permaneci, mas isso ajuda bastante, né? A gente
entender um pouco mais sobre a parte espiritual, ter sempre ali meu poder superior, que é Deus, Jesus Cristo, Legal, legal. nas minhas orações. Isso me ajuda bastante. Que bom. Esse se afastar, Jonas, como é que aconteceu? Quando é que aconteceu? E como você considera que acabou colaborando aí com o seu processo de início de adicção, né? Que foi nessa fase. Foi assim, como eu havia dito, até os meus 14 anos eu tive essa infância bastante feliz, alegre, né? Normal, que era ali só essa parte de criança mesmo, né? De brincar. Aí, após essa idade, eu conhecendo o mundo, tive as amizades de fora, que é de escola, a parte de fora, sem ser essa de família, né? Que Sim. foi a qual eu fui me conhecendo o mundo. E para ser aceito dentro dessas amizades, foi aonde que eu fazia, né? O que eles faziam também, que era a questão de beber, ir para essas festas cedo, né? Sim. Conhecer essa parte cedo. Então foi isso daí que afetou mais a minha adolescência. Eu não aproveitei tanto como eu deveria. Então essa foi uma fase em que você meio que deixou de lado ali tudo que vinha adquirindo com esse contato com seus pais, com os ensinamentos que vinham sendo trazidos e acabou se deixando influenciar pela pressão social dos amigos, Isso. querendo se inserir num grupo e teve esse primeiro contato com a sua substância. Foi nesse período onde eu me senti, não obrigado, mas para ter essa convivência ali com eles, poder estar junto, ter que fazer o que eles faziam para ser aceito entre eles e não ouvir também os meus pais, né? A questão das más influências, as más amizades. Sim. E foi o que foi me levando para esse caminho aí. Você acabou de falar sobre não ouvir os seus pais, né? E como a gente falou no início, hoje você é pai, né? Você tem as 2 meninas e estar vivendo esse processo hoje também é sobre se tornar um pai melhor para elas. Com certeza. Né? E o que você acredita que vivendo esse processo, adquirindo ferramentas em busca dessa recuperação, no que você acha que isso vai te ajudar a ser um pai melhor para as suas crianças hoje? Pronto. Hoje eu tenho uma outra visão, né? Que a adicção, ela me tirou essa proximidade das minhas filhas, cara. Uhum. Eu sou pai, amo minhas filhas, mas não pude dar o amor que realmente elas precisam, que é estar ali a convivência, os ensinamentos, poder estar ali levando elas para um lazer, um shopping, um passeio numa praça, ajudar com que seja com um trabalho escolar. Então a adicção tem me tirado isso daí. E aqui no Instituto eu estou aprendendo muito sobre isso, não só com isso, como lidar com o meu emocional. Sim. E entre outras. Sim. Então vem aí uma versão nova, um upgrade do Jonas, Isso. tanto como indivíduo, como pai. Um pai melhor, um filho melhor, Que legal. um irmão melhor. Que bom, que legal. Então eu percebo que tem muita gratidão no seu coração, assim, por esse acompanhamento que seus pais conseguiram te dar, pelas ferramentas que eles aplicaram na sua vida, nos ensinamentos, em tudo que eles... Na forma como eles te guiaram aí durante esse tempo da infância. Queria que você falasse agora como a criança, o Jonas lá atrás, voltando, lembrando de tudo que eles te ensinaram. O que o Jonas criança diria para eles hoje, eles que estão ouvindo hoje aqui a gente, vendo a gente? Os meus pais eu só tenho um sentimento pelo meu pai, pela minha mãe, meus irmãos. É gratidão por todos os ensinamentos, mesmo eu não colocando eles em práticas. Hoje eu reconheço que eles sempre quis só o meu melhor. Eu, por ser o filho caçula, sempre tive o do bom e do melhor aí e não reconhecia, né? Hoje eu reconheço o que eles fizeram por mim. O sentimento é de gratidão, dizer que eu amo muito eles.
Também queria deixar uma mensagem aqui para uma pessoa muito especial, que é uma prima minha, que foi a que me trouxe aqui, né? Ah, legal. O nome dela é Vitória, dizer que eu amo muito ela. E a gente tamo junto. Logo, Então- logo eu tô por aí. Então essa vitória não é só do Jonas, né? Vencer e dar essa virada de chave também é muito sobre eles, né? Sim. As meninas são as... Maria Cecília e a Maria Thalita. Cecília e a Thalita. Isso. Para elas, assim, o que esperar desse novo Jonas, dessa nova versão do pai, dessa melhora a que você tem se dedicado durante esse período em que você está aqui? O recado agora é para elas. O que elas podem esperar desse paizão que está O vindo aí? recado que eu tenho para dizer para elas é que logo, logo eu tô aí. Sexta-feira eu tô aí com elas. Passar uns 2 dias com elas, levar elas para uma praia, brincar bastante, aproveitar bastante elas, dizer que eu amo muito elas e logo, logo eu tô aí, filho. Amo vocês. Legal. Quero te desejar aí uma boa caminhada. É isso que você tem feito, né? A gente vê o seu esforço aí em aplicar tudo aquilo que tem aprendido aqui, que isso também se estenda a essas pessoas a quem você ama. Sim. E E eu queria pedir se eu posso deixar uma mensagem para todos aí sim, que se Vai. encontra em Apocalipse 21. Que Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, tristeza, nem pranto e nem dor. É um versículo que eu me identifico muito e que eu espero muito por isso. muito bom, muito bom. É bom hoje ser essa mensagem de esperança, né? Sim. É bom ter fé nisso, perceber isso acontecendo dentro da gente e ainda poder levar essa mensagem para todas as pessoas que estão acompanhando. Amém. Parabéns por isso. Obrigado, tá? E Rafa. obrigado pelo papo. Tamo junto. Converso agora com o João Batista, que é um dos terapeutas aqui do Instituto Saber Viver. O João, nessa função, nessa missão que ele exerce aqui na nossa casa, ele acompanha de perto o tratamento, a evolução de cada um dos acolhidos que chega aqui em busca desse tratamento, em busca da recuperação. E dentro dessa vivência, ele tem essa experiência de estar acompanhando aquilo que cada um traz do seu passado, falando hoje sobre a infância, que é o nosso tema. Primeiro, quero te agradecer por vir aqui, fazer essa troca com a gente, bater esse papo. E para a gente começar, eu queria saber de você, João, a respeito das histórias que chegam aqui, de cada um deles, principalmente essas relacionadas às dores causadas na infância, aos traumas. Por que é tão importante nesse processo a gente olhar para essa fase da vida? Boa tarde, né? Eu sou o João Batista, terapeuta do Instituto Saber Viver. Nesses primeiros dias de acolhimento, a gente busca sempre no atendimento individual que eles contem as histórias dele, que a princípio os traumas de infância, eles influenciam muito o caminho que você vai seguir. E muito desses traumas direcionam o indivíduo para o uso de substâncias, né? Sim. Então a gente, nesse primeiro acolhimento, a gente procura muito saber sobre essas feridas da infância, né? Sim. A gente sabe que isso acaba sendo uma bagagem, né? Que cada um vai trazendo aí durante esse processo, durante o amadurecimento mesmo, a formação do adulto. E de que forma esses traumas, essas dores, elas podem influenciar as escolhas que o indivíduo, depois de adulto, passa a fazer? Cara, esses traumas, eles influenciam negativamente nas escolhas, porque assim, como veio de uma infância de abuso, de maltrato, de tantas coisas relacionadas à família, que eu acabo achando, depois de adulto, que o mundo continua da mesma forma, né? Então eu fico um ser humano desconfiado, carrego esses traumas comigo, então às vezes não consigo me relacionar com o sexo oposto. Então eu procuro refúgio sempre no uso de substância. Como eu não tratei o trauma de infância, esse trauma vem comigo e até me limitando de amadurecer, né, na fase adulta. Sim. Tem alguns casos, Jota, em que essa infância ela precisa ser interrompida mais cedo, né? Às vezes os fatores sociais, econômicos, acabam obrigando
ali a família a contar com a criança para gerar a renda, o sustento. E aí essa infância interrompida, eu tenho certeza que também traz prejuízos, né? De que forma você considera que isso impacta negativamente? Esse salto, né, de saindo da infância, você não conclui a sua infância e parte, às vezes, nem para a adolescência, já para a fase adulta, de responsabilidades, acaba que me atrapalha na minha infância. Eu não vivencio tudo, né, dessa fase de infância, aprendo a ter responsabilidade muito cedo e parece que quando eu venho para a fase adulta, eu quero vivenciar essa parte da infância. E acabo virando aquele adulto que não tem uma maturidade, né? De não ter essa vivência, de ter passado pelas fases, né? Da infância, adolescência, tudo isso. Então atinge negativamente por eu não ter vivenciado, ter dado um salto de fase, né? Sim. E aí esse movimento de volta lá nesse momento de infância faz com que hajam várias reflexões, né, a respeito disso. Alguns a gente até percebe que voltam a sorrir, que voltam a realmente viver depois que tem esse contato lá com a sua criança, com aquilo que foi na infância. Quando esse momento acontece, né, de haver essa virada de chave, o que que isso significa dentro da terapia, dentro desse processo? Rafael, é uma faca de dois gumes. A gente tem que, nós como profissionais tem que estar observando, porque tem dois lados da moeda. Uma, quando o acolhido ele volta a sorrir, ele volta para essa fase da infância, mas para poder você ver que a vida tem sentido, aqueles traumas já passaram, eu perdoei as pessoas, mas também tem o outro lado, quando eu volto lá para a infância, mas para achar que eu tenho que depender dos meus pais, Sim. que eu tenho que barganhar, que eu não tenho que ter responsabilidades. Então, nós como profissionais tem que estar olhando que fase da infância que eu voltei, para me ver, para dizer para aquele JB, meninozinho, olha, o mundo não é assim, é diferente, vamos encerrar esses traumas, vamos se perdoar, vamos perdoar. Ou de eu voltar lá e dizer, não, a minha mãe tem que me carregar nos braços, meu pai, eu não tenho que ter responsabilidade, então tem que ter um olhar terapêutico e muito minucioso. Sim. Isso vai gerar um direcionamento que, de acordo com a história de cada acolhido, Isso. vai ajudar na forma de cada um enxergar esse processo, né? Isso. A gente é muito suspeito para falar, porque como acolhidos que chegamos aqui na mesma situação de todo mundo, de que esse acolhimento que é feito aqui no Instituto é envolvido de muito amor, né? Um acolhimento humanizado, né? Você acredita que ter vivido esse processo e hoje fazer parte do processo dos acolhidos que chegam, que isso impacta de forma positiva na vida de cada um? Claro, né, Rafael? Porque por nós estivemos do lado de lá, Sim. nós recebemos um acolhimento no amor, nos mostraram que existe uma vida sem o uso de substância e nos mostraram de uma forma bem terapêutica. Na hora da gente repassar isso que a gente recebeu, fica melhor, porque a gente tem a vivência. Legal. Então a gente Legal. está só repassando aquele amor que a gente recebeu aqui no início do nosso tratamento, está repassando para os demais acolhidos. Sim, sim. Nesse processo também, Jota, eu tenho certeza que é descoberto muitas cargas que às vezes nem são da própria pessoa, né? Como culpa, como vergonha. Como é que você acredita que ajuda, né, durante esse processo a facilitar, né, essa visão verdadeira, né? Porque às vezes tem um engano aí que a pessoa carrega de coisas que não foram responsabilidades dela enquanto criança, né? Como é que é esse processo de trazer a luz da verdade para esses sentimentos que não são verdadeiros? Quando a gente tem muitas atividades na casa e das atividades que é as temáticas, a gente trata muito esse tema, vergonha, medo, culpa, né? E nos atendimentos individuais também a gente procura identificar, claro, na evolução de cada acolhido, para estar dando direcionamento a cada um. Por muito tempo, eu carreguei uma culpa de ter sido
violentado quando criança, e eu não conseguia falar, né, expor, me achando culpado, sujo. E quando eu fui fazer um acompanhamento terapêutico com as psicólogas, eu comecei a entender que eu não era culpado disso e eu comecei a expor. E como a gente tem o nosso jargão, né, de que a doença morre à luz da exposição, Sim. eu me libertei desse trauma, hoje eu consigo falar de boa. Então, dentro dessa vivência, eu passo para eles também. Claro, a gente vai ganhando confiança, né, vai contando sobre as nossas histórias também. E cada acolhido, ele se identifica com cada profissional. E quando a gente cria esse vínculo, que ele começa a expor, a gente começa a tratar, né, culpa, vergonha, que às vezes me impede de ter uma recuperação saudável. Sim, sim. Esse processo certamente mexe muito com as emoções, né? A gente, às vezes, escuta relatos de pessoas que não conseguiam chorar, por exemplo. E aí, à medida que esse processo vai acontecendo, de repente, a pessoa está lá se derramando em lágrimas, até às vezes por se descobrir ter sido vítima e não causador de algumas situações. Esse choro, ele fala sobre uma cura emocional? Com certeza. Quando você consegue romper essa barreira desse trauma, então você se abre para uma nova maneira de viver, né? Quando a gente chega dentro de uma comunidade terapêutica, a princípio viemos por conta do problema do abuso de substâncias. E quando chega aqui dentro a gente vê que não é só isso. Sim. E muitos traumas são tratados dentro de uma comunidade terapêutica, né? Ali na infância, adquirimos muitos traumas, vamos carregando esse peso, essa bagagem por um certo tempo da nossa vida. E quando chega aqui dentro, a gente vê que o problema, a substância é só mais um problema, mas tem muito mais coisas envolvidas. E esses traumas, com certeza, são um dos fatores que me fazem o dependente, né, de substâncias, de jogos, voltar ao uso de drogas, Sim. quando ele não trata esses detalhes. Sim, sim. Aqui no Instituto a gente trabalha com o acolhimento masculino, né? E existe um tabu muito grande na sociedade que homem não chora, né? Agora a gente tava falando sobre isso. E aí, às vezes, tem muito disso, né? Dessa repressão até, né? Às vezes, a educação até, desde criança, gera esse bloqueio, né? Essa coisa de que realmente não é normal a um homem chorar, né? Usar esse sentimento, chegar a esse momento em que ele realmente tem acesso a essa emoção e acaba se emocionando. Como você costuma ajudar essas pessoas a quebrar esse tabu e acabar com essa história de que os homens não podem chorar? Rafael, eu conto dentro das terapias, eu falo muito sobre a minha vivência. Foram uns 27 anos de abuso de drogas, né, de muitos traumas de infância, e então eu conto muito sobre a minha vivência. E o que eu passo para eles é que é cultural, né? Veio passado pra gente, homem não chora, tem que ser forte, tem que ser duro, e eu tento passar para eles que não é dessa forma. A gente recebeu uma herança cultural dos nossos pais, dos nossos avós, e isso impede muito a evolução, o crescimento. Para nós, dependentes, se torna um obstáculo, Sim. né? Eu não aprendi a não demonstrar minhas emoções, sendo que quando eu as mostro, é que pode ser tratado. Sim. Eu falo para eles muito, identificar, aceitar e tratar. Enquanto eu não identifico ou não aceito, não tem como eu tratar. Sim. Então eu sempre procuro passar para eles que dentro da história da minha vida, que eu era esse homem, né, bruto, não choro. Então eu guardava esses sentimentos, acabando chorando sozinho, sofrendo sozinho, e dentro desse ambiente de recuperação, sozinho não dá certo. Sim, sim. É interessante ter esse conhecimento da própria vivência, né, que a gente chama de conhecimento empírico, porque gera a identificação, né? Você contar a história daquilo que você viveu, às vezes vai fazer com que a pessoa se veja na mesma situação e de repente se identificar e conseguir enxergar uma esperança dentro desse processo por estar lidando com alguém que também passou por isso, né?
E esse processo vai gerando a reconciliação do indivíduo consigo mesmo, né? Aquele que realmente consegue se entregar a esse processo, consegue viver as etapas dele, vai se reencontrando, se reconciliando, né? Nesse momento em que ele começa a conseguir fazer essa reconciliação, o que você acha que acontece? Assim, qual a importância desse momento do indivíduo se reconciliar com ele mesmo? É o momento onde ele decide realmente se tornar um novo ser humano. Como eu falei antes, a gente vem para dentro da comunidade para tratar inicialmente o abuso de substância. E quando a gente chega aqui, a gente vê que envolve diversos outros fatores da nossa vida. Sim. E quando ele consegue se reconciliar, ressignificar tudo que ele veio vivenciando durante muito tempo na sua vida, aí ele está iniciando um processo de recuperação, né? Que é nova vida mesmo, novos hábitos, novos pensamentos, novos planejamentos. E tudo isso é quando ele se aceita realmente o que ele fez e se abre para uma nova mudança, para ser um novo ser humano. Legal. Aí vem a virada de chave, e aí quando o processo começa a fluir... Começa a fluir e aí só crescimento. Legal, legal. É isso, gente. Quero agradecer, Jota. Muito obrigado mais uma vez. Que agradeço. Pelo seu trabalho, pela sua missão e por topar esse papo aqui com a gente. Oi, mulher. Você que está em casa assistindo o nosso Conexão e adora se cuidar assim como eu, lá vai uma dica muito especial. Quero te apresentar a Cristiana Santos, uma profissional incrível que vai cuidar da sua autoestima e da sua beleza. No espaço da Cristiana, você encontra diversos procedimentos que realçam a sua beleza, sempre preservando sua essência natural, seus traços e a sua identidade. Eu mesma já garanti os meus cuidados por lá. Fiz microlabial, micropigmentação de sobrancelhas e outros procedimentos que deram aquele up no meu rosto. Afinal, se cuidar faz bem demais. Então não relaxa, viu? Essa dica é valiosa. A Cristiana me acompanha há mais de 18 anos e eu posso te garantir que ela arrasa. Então corre e já garante o seu horário. E olha só que legal, tem desconto especial para vocês que estão sempre conectados aqui comigo toda quinta-feira e me acompanham nas redes sociais. Já segue lá o Instagram da Cristiana Santos e agenda o seu atendimento. Não perde essa oportunidade de se cuidar com quem realmente entende de beleza e autoestima.